De volta aqui no canal e eu quero falar sobre o treino que foi fechado, mas a gente consegue as informações, né? E o Renato fez 2 tipos de esquemas táticos para atuar no domingo contra o Cruzeiro. Aí ele depende muito mais de se ele vai optar por um sistema mais fechado, defensivo, soltando os laterais, ou por um congestionamento de meio campo para valorizar a posse de bola. É sobre isso que eu vou falar agora, mas depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui pra gente atualizar as coisas do Grêmio, que foi uma quinta-feira de treinamentos fechados, porque o Renato abre os primeiros minutos ali apenas para que a galera possa fazer filmagem, possa produzir algumas imagens, mas depois ele acaba fechando, né? Ele deixa aberto o aquecimento, depois os trabalhos técnicos e táticos, ele fecha o treinamento e evita que a imprensa possa acompanhar. Mas a gente busca informação mesmo assim. E o Renato trabalhou nesses dois... dá para dizer assim, 2 metodologias de trabalho diferentes, tá? Em 2 esquemas táticos que o Renato já utilizou. Quando o cuiabano ficou confirmado que ia jogar pela ausência em função do terceiro cartão, da expulsão, melhor dizendo, do Reinaldo, eu já imaginei de cara, com o Cuiabano em campo, o Renato vai largar um pouco mais os laterais. E não deu outra. O Renato trabalhou nessa tarde o sistema com 3 zagueiros. Mas o Renato trabalhou essa tarde também o sistema com 3 volantes. Ou seja, ele vai optar por um desses esquemas. O sistema de 3 zagueiros deixa o Renato mais confortável, ele precisa mexer menos no time. Porque o Renato não gosta de jogar com 3 zagueiros. Ele gosta de jogar o 4-2-3-1. Ele não tem peças para jogar no 4-2-3-1. Aí ele trouxe os 3 zagueiros desde o Grenal, acabou dando certo por um tempo e ele se acomodou nesse esquema. Só que naturalmente foi um esquema que acabou ficando previsível, os adversários entenderam a forma do Grêmio jogar e o Renato precisou mexer de novo. Quando ele mexeu tirando esse terceiro zagueiro, o Grêmio ficou mais exposto. Só que na minha opinião, o grande equívoco do Renato é pensar que o Grêmio está mais exposto por jogar com 2 ou 3 zagueiros. Não, porque o 2 ou 3 zagueiros não vai transformar o time em mais ou menos ofensivo. O Grêmio precisa, nesse momento, reagir com posse de bola. O Grêmio precisa tentar uma proposta de jogo diferente. E eu jogaria com os 3 volantes, algo que o Renato também trabalhou. Com o PP, com o Vila Sante, que está voltando, e com o Carbajo. O que muda a partir daí, tá? Eu até anotei aqui, ó. O Renato trabalhou num time com o Grando, o João Pedro como lateral direito, o Cuiabano como lateral esquerdo e os 3 zagueiros sendo Kahneman, Rodrigo Eli e o Bruno Alves. Esse é um esquema com os 3 zagueiros e aí ele formataria o meio-campo com PP, Vila Sante. Aí uma dúvida, tá? Aí eu tô falando do sistema natural, né? PP, Vila Sante, Bitelo, Cristaldo ou Ferreira e Soares. Esse seria um 3-5-2. Essa linha de 3 volantes está acompanhada do Cuiabano e do João Pedro. Tá? Então vou repetir. Grando, João Pedro na direita, Cuiabano na esquerda, Rodrigo Eli, Kahneman e Bruno Alves. O miolo dessa linha de 5 com o PP, com o Vila Sante e com o Bitelo. Lá na frente a dúvida entre Cristaldo ou Ferreira e o Soares. Só que o Renato também trabalhou o sistema com os 3 volantes e com 2 zagueiros. Então volta o Kahneman, joga ali provavelmente ao lado do Bruno Alves ou do Eli, não vai mudar muita coisa, mas deve ser o Bruno Alves que vinha jogando com o Kahneman. Ele faz essa linha de 2 zagueiros e naturalmente ele abre vaga para um terceiro volante. Aí nessa linha de 2 zagueiros, um dos zagueiros sai, vamos que o Rodrigo Eli saia. O Renato teria PP, Vila Sante e Carbajo, adiantando o Bitelo para jogar mais à frente. Olha como muda bastante. A dúvida do Cristaldo ou do Ferreira. Então vamos lá. Grando, no sistema com 3 volantes e com 2 zagueiros. Grando, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Cuiabano. Fechou o sistema defensivo, correto? Temos aqui 5 jogadores. PP, Vila Sante e Carbajo. Temos 8 jogadores. Cristaldo ou Ferreira, o Bitelo e o Soares. Essa seria a forma que eu jogaria no time do Grêmio. A dúvida lá entre o Cristaldo e o Ferreira, mas tendo o time do Grêmio mais congestionado pelo sistema de meia cancha, com 3 volantes que sabem jogar. Mas eu estou passando aqui justamente para trazer essa nova informação. Em função da entrada do Cuiabano no time, o Renato trabalhou o sistema dos 3 zagueiros, colocando o Kahneman entre o Rodrigo Eli e o Bruno Alves.
E aí, senhores, sinceramente, eu passo a acreditar que o Renato talvez vá optar pelo sistema de 3 zagueiros, porque na cabeça do Renato, pelo que ele já disse em algumas entrevistas coletivas, ele entende que o time fica melhor defensivamente. Algo, por exemplo, que eu discordo. E o jogo em casa contra o Cruzeiro, por mais que tenha que fechar a casa, não quer dizer que tu vai fechar a casa tendo 3 zagueiros. Eu penso que tu consegue fechar a casa tendo um volume de meio campo mais congestionado. Mas eu quero saber a tua opinião. Aproveita e te inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Eu falo aqui sempre para KTO, kto.com, vai lá no site, faz o teu registro, no teu primeiro depósito usa o código promocional BAGÉ que tu ganha 20% de bonificação. Ah, e um outro detalhe, também Marquespan, porque para nós o pão é sagrado. Beijo em todo mundo, eu volto a qualquer momento falando mais de Grêmio. Até daqui a pouco.